Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na Associação Comercial, o convite que me foi feito pelo professor Rodrigo Fortunato Goulart, e dizer que é um momento extraordinariamente importante sobre essa discussão que afeta a todos nós, brasileiros, sejamos empresários, trabalhadores, juristas, ou mesmo aqueles que, como consumidores, usufruem do trabalho feito pelas empresas e pelos trabalhadores. Gostaria de cumprimentar o presidente da Associação Comercial, Antônio Miguel Espolador Neto, o vice-presidente Ayrton Hack, e também os expositores pela manhã, que me antecederam, Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior, Dr. Rodrigo Fortunato Goulart, e, naturalmente, aqueles que vão me suceder, o ministro Indalécio Gomes Neto e o Dr. Paulo Boal. Penso que foi de rara felicidade essa escolha do tema, porque é um assunto que vem nos trazendo muitas dificuldades ao longo da história do próprio direito do trabalho, essas vacilações doutrinárias, jurisprudenciais, e essa ausência de um normativo legal. Eu tomo a liberdade de sugerir à Associação Comercial, tendo em vista a necessidade que temos para um amplo conhecimento do tema, que peçam ao ministro Indalécio Gomes Neto a autorização para publicarem esta obra, que o ministro publicou há algum tempo, para que seja um motivo de conhecimento e de debate entre todos os interessados em conhecer esta matéria. A obra do ministro Indalécio Gomes Neto é feita em parceria com outro ex-ministro, Rider Nogueira de Brito, dois ministros que tiveram grande participação na discussão desse tema lá no Tribunal Superior do Trabalho. Penso que a Associação Comercial do Paraná, se conseguisse essa autorização, faria um grande serviço a todos nós para que este debate pudesse ser ainda mais intensificado. Eu gostaria de lembrar que ontem, dia 15, foi dia do professor. E gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que esteve aqui há algum tempo atrás, convidada para participar de um curso de especialização, e que faleceu este ano, que foi a professora Alice Monteiro de Barros. Todos nós devotamos a ela uma grande homenagem pela dedicação que teve ao magistério, além de ter sido a juíza do trabalho. E por isso penso que é importante lembrar o nome dela, neste momento em que discutimos o tema da terceirização. A homenagem a ela, naturalmente, transferida a todos aqueles que são professores. Gostaria de cumprimentar a todos e a cada um que estão aqui, na pessoa do advogado ilustre, Dr. Bruno Milano Senta, que é um dos advogados destacados nesta nova geração, e dizer que o nosso tema, evidentemente, não vai tocar naquilo que já foi falado, porque o poeta gaúcho, Mário Quintana, tinha uma frase que ele dizia assim: fere de leve a frase e esquece. Nada convém que se repita, só em linguagem amorosa agrada a mesma coisa 100.000 vezes dita. Portanto, eu vou me restringir a falar um pouco sobre as questões da terceirização na atividade pública e levantar rapidamente as questões relacionadas às ações que estão no Supremo Tribunal Federal, decorrentes de um debate acalorado hoje, para saber se temos, de fato, uma solução via judiciário ou uma solução via Poder Legislativo. Todos nós já ouvimos falar de uma expressão chamada ativismo judicial. O ativismo judicial, ele é um sinal de um fenômeno maior chamado judicialização da política.
Historicamente, isso normalmente é discutido quando os três poderes estão em choque e, de alguma forma, o Poder Judiciário assume um papel de proeminência em relação aos demais poderes. Seja porque o Legislativo não assume o seu papel, seja porque o Executivo não assume o seu papel, ou porque é necessária a intervenção do Poder Judiciário para solucionar algum tipo de conflito. Vamos ver, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, quando houve a eleição do presidente Bush. A questão foi judicializada. E lá dentro da Suprema Corte norte-americana, a questão foi decidida. Quando foi lá em Israel discutida aquela questão do muro, que foi feito lá na faixa de Gaza, isso foi à Suprema Corte de Israel. Portanto, isso não é um fenômeno particular nosso, mas é uma coisa que tem nos afetado brutalmente, porque o Poder Legislativo negaceia, deixa de solucionar, a questão vai ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário soluciona e, evidentemente, que é criticado por causa disso. Vou lembrar aqui das questões fora da Justiça do Trabalho, né, a questão, por exemplo, das células-tronco, a questão da União Civil, as questões relacionadas a outros fenômenos que sempre são questionados pela sociedade e o Poder Legislativo deixa de solucionar. E vou lembrar aqui 2 ou 3 questões da nossa área, que foram as questões relacionadas à greve do servidor público, que nenhum legislador conseguiu levar adiante os seus projetos, e isso acabou no Supremo Tribunal Federal, que de alguma forma deu uma intensidade maior ao mandado de injunção e fez uma espécie de regulamentação. Uma regulamentação tosca, equivocada, problemática, mas assumiu o papel desgastante de regulamentar a greve do servidor público. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, o Supremo Tribunal Federal estava se encaminhando para regulamentar. Aí o que fez o Congresso Nacional? Assumiu o papel, assumiu a sua parte, regulamentou, ainda que com problemas, mas regulamentou. E aí eu pego este mote para falar da questão da terceirização. A terceirização nossa, como antes lembrou o doutor Hélio, ela, na verdade, começa no Brasil com o Decreto-Lei 267, exatamente na área pública. Ou seja, na área pública, sempre tem havido leis, de alguma forma, possibilitando a terceirização. E isso é fácil de entender. Porque, evidentemente, que se a máquina pública não tiver essas possibilidades de terceirizar boa parte de suas atividades, daqui a um dia todos nós seremos funcionários públicos. Então, para que a máquina fique, digamos, adequada, há necessidade de terceirizar atividades que podem ser terceirizadas de acordo com a lei, porque no serviço público, se não tiver lei, evidentemente que há um prejuízo para todos nós brasileiros, porque permite casos de corrupção, de fraude. Então, a lei é que estabelece quais as possibilidades. E no âmbito do serviço público, de uma forma geral, nós temos hoje uma grande perspectiva de terceirização, que vem sendo ampliada ano a ano. Isso penso que vai se estabilizar, essa situação. Isso faz parte do processo natural de acomodação das relações trabalhistas, até porque nem todos podem fazer concurso e ser funcionários públicos. Mas há áreas, por exemplo, que não podem ser terceirizadas. O Poder Judiciário, por exemplo, não pode ser terceirizado. Os juízes não podem ser terceirizados. A diplomacia não pode ser terceirizada. A segurança pública não pode ser terceirizada porque são atividades fins. Atividades consideradas essenciais para que exista a própria administração pública. Mas, tirando esses detalhes, tem-se admitido, por exemplo, a saúde terceirizada, a atividade do ensino terceirizada, fala-se, inclusive, na terceirização dos presídios. Nós temos verificado, lamentavelmente, que um dos problemas mais graves que o país passa é esse descuido, esse descaso com os presos. Pessoas que muitas vezes são inocentes, presas, e entram em problemas da penitenciária, saem de lá criminosos com alta periculosidade. Então, o nosso sistema de penitenciária poderia, eventualmente, ser terceirizado, poderia ser transferido para atividade privada, para que se pudesse, enfim, verificar se há alguém que tenha competência para resolver esse problema das 500 ou 600 mil pessoas que estão nos presídios no Brasil. O que nos chama a atenção, e eu vou falar no tempo curto aqui,
apenas para sugerir algumas questões. O que me chama a atenção, e talvez eu poderia trazer aqui a título de contribuição, é aquela decisão tratada na ação direta de constitucionalidade número 16, cujo relator foi o ministro César Peluso, de 24 de 11 de 2010, que considerou constitucional o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666, que é um dispositivo que trata das licitações, dos contratos públicos, e esse dispositivo estabelece que não existe responsabilidade da administração pública pelos encargos trabalhistas. Então, foi um debate que se instaurou na Justiça do Trabalho, em todos os casos em que a administração pública direta ou indireta estava presente, dizendo que a administração pública, uma vez feito o contrato de terceirização, não tem nenhum tipo de responsabilidade. E se discutia se era constitucional aquele parágrafo 1º, artigo 71 ou não. A Justiça do Trabalho, de uma forma geral, se omitia nessa questão, não dizia se era constitucional ou inconstitucional, mas, de alguma forma, reconhecia a responsabilidade da administração pública de uma forma direta, ou seja, toda vez que houvesse terceirização, se houvesse uma espécie de responsabilidade objetiva, toda vez que houvesse algum tipo de inadimplemento do contratante, do contratado, da empresa que prestava os serviços, a administração pública seria responsabilizada. Esse tipo de coisa, que a súmula 331 estabelecia, foi modificado em função desta decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele disse: é constitucional o artigo que determina que a administração pública não tem responsabilidade trabalhista. No entanto, é preciso verificar, de acordo com a vasta jurisprudência da Justiça do Trabalho, se há culpa da administração pública, que não pode ser presumida, ela tem que ser demonstrada. E aí começaram a se discutir dois tipos de culpa, para verificar se essas culpas são aplicáveis ao caso concreto ou não, que é a culpa in eligendo e a culpa in vigilando. A culpa in eligendo seria a culpa decorrente de uma licitação incorreta, fraudada, mal feita. Então, teoricamente, a terceirização poderia gerar responsabilidade da administração pública se a licitação fosse tornada ineficaz. É um caso raro. O caso mais comum é o caso da culpa in vigilando. É a culpa da administração pública que não acompanha o desenrolar dos trabalhos e permite, por exemplo, que durante largos e largos meses os trabalhadores terceirizados fiquem sem receber da empresa responsável, a empresa que presta os serviços. E aí se estabeleceu, então, porque é uma decisão longa, todos os ministros falaram, então se deduz pelos votos que os ministros proferiram, que a Justiça do Trabalho continuaria podendo examinar essa questão da culpa da administração pública. Né? E essa culpa, aí há um problema, se essa culpa deve ser provada pelo trabalhador, ou se a administração pública, a contrário senso, deveria demonstrar que não teve culpa. Na Justiça do Trabalho, pelo TST, vem prevalecendo o entendimento que, como a administração pública tem aptidão maior para a prova, é ela, a administração pública, que teria que demonstrar que cumpriu a fiscalização do contrato. É aquilo que o doutor Hélio falou com muita propriedade, que nas empresas privadas há um descuido, normalmente, nesse particular, mas aquele cuidado que se deve ter na administração privada, com muito mais intensidade se deve ter na administração pública, ou seja, que o contrato seja fiscalizado. Há que ter um fiscal do contrato para verificar se o FGTS está sendo depositado, se os salários estão sendo pagos, enfim, toda aquela dinâmica para evitar que os trabalhadores, evidentemente, sejam prejudicados neste âmbito. E a própria administração pública que pode se ver repentinamente sem os serviços. Então, do ponto de vista da administração pública, há um número imenso de atividades que podem ser terceirizadas. Por exemplo, de acordo com o artigo 13 da Lei 8666,
todos os serviços técnicos profissionais especializados, como estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, fiscalização, treinamento, restauração de obras de arte, etc. Ou seja, há um leque enorme de atividades que podem ser terceirizadas pela administração pública. Serviços temporários, na forma do artigo do inciso 9 do artigo 37, e de acordo com a lei 87/45, podem ser terceirizados os serviços de ingresso de pessoas nos quadros funcionais sem o requisito de concurso público, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em casos de calamidade pública, combate a surtos endêmicos, pesquisadores, visitantes estrangeiros, atividades nas organizações das Forças Armadas para atender a área industrial ou encargos temporários. Ou seja, há um rol relativamente intenso e grande desta possibilidade de terceirização na administração pública, como o caso que falei antes, da terceirização da saúde, o que é permitido pelo artigo 197, o caso da assistência social, no artigo 204, inciso 1. Mas isso, na verdade, não se insere numa tranquilidade, porque, voltamos ao ativismo judicial, porque, na verdade, esse protagonismo que os juízes têm assumido em relação ao Poder Legislativo se acentuou em relação ao TST, se acentuou em relação ao Supremo Tribunal Federal, sem que o Congresso Nacional tenha tomado uma atitude, digamos, de combater através de uma lei que ordene essa situação. Embora, teoricamente, nós pudéssemos concordar com o doutor Hélio no sentido de que o sistema jurídico permite uma amplitude da terceirização, o fato é que a ausência dessa terceirização, como registrou o doutor Rodrigo, ela nos traz uma grande dificuldade, que é saber-se exatamente quais são os problemas, os limites, as dificuldades que a terceirização possui. E aí eu tomo a liberdade de lembrar que não é só o projeto de lei 4.330 de 2004, que tramita na Câmara, que tem essa perspectiva de fazer uma regularização. Nós temos agora, recentemente, e peço que acompanhem isso a partir de hoje, há um projeto de lei no Senado, que é o número 87 de 2010, que foi inicialmente levado a lá pelo ex-senador, tem o nome dele aqui, Eduardo Azeredo, e este projeto parece que tem viabilidade de ser aprovado neste ano ainda. E ele, mais ou menos, se equipara ao projeto de lei 4.330 de 2004, que está na Câmara. Por que é importante citar isso? Porque nós temos viabilidade de que este projeto de lei, que está no Senado, traga para nós uma perspectiva de regularização, né? Esse projeto de lei 87 de 2010, para que nós tenhamos uma certa previsibilidade e uma certa segurança jurídica na compreensão do que é terceirização e quais os problemas que ela gera. E nós, no Brasil, aqui vejo que tem muitos estudantes, e sabemos que, pelos estudos nossos da hermenêutica jurídica que nós temos, como nós vivemos num país da civil law e não da common law, tudo tem que passar pela lei. E a lei tem que ser muito bem explicada, e ainda podemos discutir depois se a lei é constitucional ou inconstitucional. Ou seja, nós temos uma dificuldade adicional para resolvermos os problemas do ponto de vista jurídico. E aí se insere a dificuldade adicional, para eu encerrar a minha manifestação, que falei que seria curta, que é o problema do que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Falei aqui do que se encontra no Congresso. A Câmara e o Senado têm a possibilidade extraordinária de darem a sua contribuição com uma lei em relação a isso. Mas nós temos uma discussão hoje no Congresso que ela está, digamos assim, baseada num tripé. São 3 ações que estão lá que vão levar à exaustão o debate sobre o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas é a repercussão geral número 713 de 211 de Minas Gerais,
agravo de instrumento e repercussão geral 713-211 de Minas Gerais, vou repetir ainda, agravo regimental e recurso extraordinário 713-211 de Minas Gerais, foi admitido pelo plenário virtual. Lá vai se discutir exatamente o seguinte: quais são os parâmetros para serem observados no que tange à identificação de que tarefas podem ser terceirizadas por empregadores. Ou seja, tudo pode ser terceirizado? Há algum limite em relação a isso? De alguma forma, isso afetará também a questão voltada à atividade pública, que penso que, de alguma forma, aquela decisão lá na ADC 16, ela tem que ser retomada para que fique mais esclarecida. Ou seja, aqui, no caso específico, a empresa Celulose Nipo Brasileira, ela, nas primeiras instâncias, ela foi condenada a estabelecer contratação direta de serviços que não demandavam atividade fim. E aí, de acordo com o que diz o ministro, a proibição de contratação de mão de obra de terceirização não decorreria na análise de um texto específico, mas de uma compreensão pretoriana que almeja delimitar o princípio da legalidade no âmbito das relações trabalhistas. Portanto, este processo, ele pode se desdobrar em duas direções. Uma, em dizer, o que está em debate aqui é a validade ou não, de forma oblíqua, da súmula 331. O Supremo poderá dizer, a súmula 331 já resolveu o problema. Temos que segui-la em todas as suas direções. Ou então não. A súmula, ela desborda do princípio da legalidade. Os juízes do TST, os ministros do TST, estão legislando, estão desbordando da sua atividade precípua, que não é legislar, mas sim aplicar a lei, e eles podem ou não podem fazer isso, no âmbito das suas atribuições. Então, penso que esta decisão ela será incontroversamente importantíssima. Ela é tão importante que a nossa Associação Nacional dos Magistrados, através da sua diretoria, contratou um advogado que está participando, não sei se foi admitido ou não, mas com o amicus curiae, né? Foi admitido. Portanto, os juízes, de alguma forma, estão lá para acompanhar o desdobramento desta ação. Mas não é a única ação que tem lá. Há uma outra ação que foi proposta em relação ao agronegócio, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, foi proposta por um advogado, inclusive, aqui do nosso Estado, que é a número 324. Esta que eu falei antes, a relatoria do ministro Fux. Esta que eu estou falando agora, que é a DPF 324, é da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e no qual a Associação Brasileira do Agronegócio entende e pede para que seja suspensos os andamentos de todos os processos que discutam a legalidade da terceirização e mesmo os efeitos das decisões já proferidas, para, no final, reconhecer a inconstitucionalidade da interpretação que veda a terceirização. Então, essa Associação Brasileira do Agronegócio ingressou com essa ação de descumprimento do preceito fundamental com o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade dos reconhecimentos de invalidade das terceirizações permitidas pela súmula 331 do TST. E, por fim, uma que já tem decisão liminar, que é aquela da repercussão geral 791-932, que é relator o ministro Teori Zavascki, que é das empresas de terceirização de call center e empresas de telefonia. O ministro Teori Zavascki, em decisão liminar, entendeu em determinar o sobrestamento de todos os processos que discutam a validade da terceirização da atividade de call center nas concessionárias de telecomunicações, excepcionando apenas aqueles processos que ainda que estejam em fase de instrução, não tenham sentença, e as execuções em andamento, portanto, as decisões transitadas em julgado. Portanto, vemos aí 3 casos emblemáticos
que vão posicionar o Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Agora, seria desagradável que nós deixássemos que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, passe a legislar sobre esse assunto, porque será inevitável o que vai acontecer. Então, o que me parece adequado é que tenhamos no campo da legislação algum tipo de perspectiva mais imediata e mais efetiva para que os juízes possam trabalhar com mais segurança no âmbito das suas atividades e, principalmente, as empresas, os trabalhadores, saibam o que está acontecendo. O doutor Rodrigo citou que nós temos 3 milhões e pouco, quase 4 milhões de processos na Justiça do Trabalho. Infelizmente, nos outros ramos não é diferente. Né? Então poderíamos dizer, não, mas o problema da terceirização é que a Justiça do Trabalho está abarrotado porque tem problema da terceirização. Mas e os outros ramos do Poder Judiciário? Nós temos hoje, na Justiça do Trabalho, na Justiça Global, mais de 90 milhões de processos em andamento, para um país que tem 200 milhões de habitantes. Qual é o problema que se coloca aí? É que daqui um dia, todos nós teremos que andar com o juiz a tiracolo para resolver os nossos problemas. Então, o que me parece, e me dirijo especialmente aos estudantes, nós temos que pensar que o sistema da Constituição ele estabelece poder majoritário e poder contramajoritário. O poder majoritário é aquele que depende de votos, executivo e legislativo. Esses têm uma função, no caso do legislativo, de harmonizar a Constituição com o sistema do ordenamento jurídico. O Poder Judiciário, que é contramajoritário, que não recebe votos, ele tem que cumprir aquilo que a Constituição estabelece junto com a harmonia do sistema legislado. Portanto, exigir-se que o Poder Judiciário possa resolver de forma equilibrada, de forma uniforme e de forma a resolver todos os problemas, sem que o Poder Legislativo dê o manancial correto e necessário, penso que é impossível. Então, a minha mensagem aqui, e congratulando-me mais uma vez com essa extraordinária oportunidade que a Associação Comercial dá para o debate, é de que o tema deveria ser mais decidido e discutido. Eu lembro-me, e não vou falar sobre isso aqui, mas quando foi aprovada a Convenção 158 da OIT, que dizia mais ou menos como aquela música do Tim Maia, né? Me dê motivos, dizia que nenhum trabalhador podia ser despedido se não tivesse um motivo. Aquela convenção entrou em vigor, nós juízes recebemos as petições pedindo a reintegração e estava lá a convenção em vigor. Precisou haver todo um movimento de ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto que internalizou a convenção para que aquilo paralisasse. Então penso que a terceirização, e a Associação Comercial acha, do meu modo de ver, corretamente, debater o assunto e colocar a informação em disponibilidade. Né? Penso que esse é o papel fundamental para nós que queremos, de alguma forma, partilhar do direito e corresponder às expectativas que a população tem em relação a nós.